Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta Programa Aposentado Presente. Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente, diretamente do estúdio da Rádio Petroleira, Avenida Presidente Vargas, 502, sétimo andar, onde nós temos o prazer de toda terça-feira, das 18h30 às 19h, estar levando para os companheiros internautas mais um programa Aposentado Presente, onde a gente procura estar dando alguns informes com relação ao nosso dia a dia, do nosso movimento petroleiro, principalmente, e aí é lógico, voltado também mais para os aposentados pensionistas, né, e idosos. Bom, e semana passada, terminando aí no final de semana, ainda ontem até, tivemos aí a semana concorrida, uma semana que foi de assembleias, em função da terceira proposta do nosso acordo coletivo 2019 apresentada pela empresa, pela Petrobras, e há muitos anos, né, que a gente não vê uma assembleia tão concorrida como nós tivemos aí, principalmente com relação aos prédios administrativos, companheiros da área administrativa, e onde nós vamos estar falando ainda um pouco mais, já que na terça-feira passada, dia 20, nós realizamos nossa Assembleia dos Aposentados lá no auditório da ABI, né, na Araújo Porto Alegre, e fizemos o programa logo após a nossa Assembleia, que é ruim, né, o som é barulho de carro, é barulho de pessoas andando, saindo lá do auditório, enfim, é bem diferente aqui do estúdio, né, onde tem uma acústica toda, né, então o som chega mais limpo, né, mais puro, e através do recurso dos próprios microfones, da caixa ali com a nossa companheira Rosa, procurando regular o som. Então nós vamos estar dando ainda algum informe das assembleias, e mais uma vez então quero dar boa noite a todos, boa noite aqui os companheiros da mesa, o companheiro Furtado, o companheiro Jorge Rosa, e a lógico ali a companheira Rosa, que está sempre nos auxiliando. Então, para as considerações iniciais, convido o companheiro Furtado para estar dando as suas considerações aos companheiros internautas. E obrigado aí, mais uma vez pela participação. É isso aí, companheiro. Boa noite ao companheiro Roberto. Boa noite ao companheiro Jorge, nossa grande companheira ali. Rosa. Antigamente era DJ, né? Hoje é técnica de som, todo dia muda, companheira Rosa. Realmente, companheiro Roberto, foram bastante concorridas as assembleias. E uma coisa que me chamou bastante a atenção é que houve uma participação muito forte dos trabalhadores, de uma forma geral, né? Isso de uma maneira bem explícita, bem demonstrar toda a recusa dos companheiros, né, naquele momento da votação, e até porque, e a gente aqui vai sempre comentar, né, a gente, pelo menos no meu lado, no meu ponto de vista, a gente é totalmente contra essa votação feita através de urna, de voto secreto. Nós queremos que o trabalhador ele tenha toda a liberdade, né? E a liberdade, inclusive, está na nossa própria Constituição, a liberdade de votar e expor seus motivos por que está votando. Não votar através de pressão, né? E quando a gente fala que nós somos terminantemente contra a votação através do voto secreto, é em função disso aí. O trabalhador ele não pode se sentir oprimido, ele não pode se sentir com que ele vote porque alguém mandou ele votar. Não, isso aí a gente não está acusando ninguém, por favor. Só está dizendo que o trabalhador ele tem todo o direito, e é democrático, de votar da maneira que ele bem entender. Se ele vota a favor, se ele vota contra, se ele se abstém, é o direito dele, companheiro. Com certeza, e é isso mesmo, e você tocou nesse assunto. Daqui a pouco a gente vai estar aprofundando um pouco mais com relação então à votação, mas eu quero passar para o companheiro Jorge Rosa e também mais uma vez agradecer ao companheiro Jorge Rosa, companheiro da base de Angra do Reis, companheiro também que faz parte da direção do Sindipetro RJ.
Boa noite, Roberto. Boa Boa noite, noite. deputado. Boa noite, nossa. Eu sou Anjo da Guarda, Lia Rosa, que não é DJ Anjo da Guarda, sem ela, a gente não fazia esse programa. Boa noite, internauta. Roberto, eu não vou me alongar muito, não. Eu só vou falar o seguinte, ô Furtado. Infelizmente, companheiros nossos fazem com que as pessoas tenham que votar voto fechado. Companheiros nossos, covardias. Bom, então, já que o assunto é esse, vamos entrar nesse assunto, depois então a gente diz aí mais ou menos o resultado da Assembleia. Como você bem falou, Furtado, eu acho que votar, a pessoa deve votar pelo que ele acha, que ele pensa, o que ele pelo menos acredita que seja melhor, e não sob pressão. E quando a gente fala votar, nós estamos falando de qualquer tipo de votação, não só uma votação que nós estamos se referindo aqui ao nosso acordo coletivo, uma proposta da empresa, e aí a pessoa não tem a liberdade de votar a favor daquela proposta ou contra aquela proposta, ou se abster, porque por trás de tudo isso está tendo uma pressão de quem? Do sindicato? Do dirigente sindical? Ou da gerência da empresa? Dos patrões? Da sua chefia? Companheiro, aí as coisas mudam. Eu acho que até pior ainda quando um cidadão, um empregado, vai para uma assembleia coagido pelo seu gerente, pelo seu chefe, pela diretoria da empresa, e o pior, a votar em algo que vai de contra ele, que vai de contra, vamos dizer, a proposta dele, que ele é induzido a votar a favor de uma proposta da empresa e que ele sabe que ele está perdendo o direito. Até mesmo aquele gerente está perdendo o direito. Mas, em troca, o gerente se sujeita a um gerente acima, ou gerente geral, ou a diretoria, porque ele está ganhando um dinheiro. O dinheiro que eu falo, nem dinheiro para ele forçar aquelas pessoas a votar a favor da empresa. Não, é que no contexto, ele está tendo ali um contrato para fiscalizar, ele tem um outro serviço que ele vai ganhar um valor X pelaquela função, pelaquele serviço, tá? Pela prestação daquele serviço, seja ele de chefia, seja ele de gerência, de fiscalização de A ou B de tipo de contrato. Então, além do salário dele normal, direto, ele ganha um extra legal, não é ilegal, legal. Mas para ele estar naquela gerência ali, exercendo aquela atividade remunerada, ele se sujeita a esse tipo de pressão de outras pessoas. E o empregado aqui embaixo, às vezes vai se sujeitar a essa chefia, não ganhando nada, mas para não perder o emprego, para garantir seu emprego. E esse que é o problema. E que ele sabe que lá na frente ele vai sofrer e que esse voto a favor dessa proposta não lhe garante o seu emprego. Não lhe garante o seu dia a dia. Porque do jeito que está acontecendo, não é só na Petrobras. E nós vimos essa semana 17 empresas estatais estão sendo privatizadas. E dizer que a Petrobras não está é brincadeira. Porque nós já falamos aqui em outros programas. 8 refinarias, a BR Distribuidora, Companhia de Gás e outras coisas mais. Vários leilões de petróleo que há anos acontece, vem fatiando a Petrobras. Ela está sendo privatizada, sim. E tem muita gente perdendo emprego, sim. Então é nesse sentido que a gente não pode concordar que uma pessoa vai num movimento, numa assembleia da direção do sindicato para votar a favor, contra, se abster, mas que ele faça aquilo sem pressão. A direção do sindicato até fala, você poderá prejudicar, vamos rejeitar, é um indicativo da direção. Mas ele ali, ele pode votar a favor. Agora, ele fazendo isso, ele não está perdendo o seu emprego, não. Mas é claro
que ao votar em determinada proposta, como essa, pelo menos a última terceira, ele está perdendo direito, sim. É nessa linha que aí o companheiro Furtado colocou, e eu aqui estou reforçando, que é um absurdo essa pressão que aconteceu, pelo menos na última semana, que fez com que a direção do Sindipetro-TJ procurasse criar, pela primeira vez, uma votação de proposta de acordo coletivo, com escaninho, com cédula, para a pessoa botar ali dentro, ou a favor ou contra aquela proposta, ou se abster. Porque gerentes de chefia estavam filmando, olhando, para ver se você levantasse o crachá contra o indicativo dele, da direção, da empresa, ele poderia ser penalizado. Então foi um meio que nós descobrimos e isso trouxe resultado positivo, sim. Porque nós tivemos muitas pessoas, muitos trabalhadores votando. Muito além do que é normal, principalmente numa base, num prédio administrativo, aqui no Rio, e não só no Rio, em outras bases. Então, essa pressão da empresa provocou até que outras pessoas não participaram, vieram participar, e nos 18 sindicatos, e no somatório, a grande maioria, rejeitaram a proposta. Mas aqui no Rio de Janeiro, a base administrativa, mesmo assim, porque onde tem o maior número de gerentes, chefia, é aqui administrativo do Rio de Janeiro. É na base do Sindicato de Janeiro. E tivemos muitos votos, sim, favoráveis a essa proposta, lamentavelmente. Mas no somatório das sessões que nós tivemos de assembleia para acordo coletivo, a rejeição foi maior. E no dia 20, terça-feira passada, os aposentados e pensionistas, foi por unânime. Todos rejeitaram essa proposta. Só tivemos uma abstenção de uma pessoa por outros motivos que ela se absteve. E que não tivemos um número que nós imaginávamos, porque tivemos um problema muito sério aqui na ponte Rio-Niterói, que paralisou por mais de 5 horas, teve um congestionamento enorme na ponte e aqui no centro do Rio de Janeiro, quilômetros e quilômetros de engarrafamento, tivemos até morte de uma pessoa que, segundo a imprensa e a polícia, estava sequestrando o ônibus e que cruzou um ônibus na pista, no meio da pista, na ponte Rio-Niterói. Isso dificultou que muitas pessoas viessem participar da nossa Assembleia. Então nós já tínhamos uma expectativa de 400, 600 e poucas pessoas. Infelizmente, só tivemos lá 131 pessoas votando. Apesar que foram quase 160 pessoas que assinaram a lista de presença, mas na hora da votação estavam ausentes, e então foi contado um a um, deu 131. E aí eu passo aí para o companheiro Furtado, se ele quiser complementar ainda sobre isso aí. Com certeza, né, companheiro Roberto? Olha só, a gente participou, nós, de uma certa forma, participamos de 1, 2, 3, 4 assembleias, né? E o que nos chamou bastante atenção foi a participação, sim, dos trabalhadores, né? E outro fato também de relevância foi que esses trabalhadores, de modo geral, né, votavam tranquilos, né? Não houve, em momento algum, qualquer tipo de questionamento. Os companheiros tiveram paciência, esperaram, né, e votaram ali tranquilamente. Então, quando a gente fala que somos terminantemente contra esse tipo de pressão, porque ela marginaliza o trabalhador, né? E muito feliz foi o companheiro Jorge Rosa, quando ele fala que, infelizmente, parte de um próprio trabalhador, né, fazer esse tipo de pressão. Agora, como o companheiro Roberto falou, companheiros, não pode se iludir, porque ninguém está seguro numa empresa. E outra coisa, né? Se a empresa, como a Petrobras, for privatizada, acabou toda a festa, companheiro. E aí, como disse o grande poeta Celso Capô, e aí? Quem está fazendo pressão hoje, em cima dos trabalhadores, amanhã pode estar na rua. Porque empresa, quando ela é privatizada, o novo proprietário ele vai ter seus parâmetros. E com certeza esses parâmetros
são contra o próprio trabalhador, companheiro. Isso aí. Companheiro Jorge Rosa, por favor. Aliás, Jorge, inclusive, também faço comentário da Assembleia dos Aposentados lá de Anga, Isso. que foi no dia 21, logo a seguir, na quarta-feira, tá? Isso, foi muito bom. Eu acho que o que aconteceu lá aconteceu bem. Chegaram 2 gerentes querendo votar. A gente não ia cercear o voto deles. Só que um já tinha assinado a folha lá no TBIG. Numa reunião anterior dos ativos, eu vou dos explicar. ativos, dos ativos lá no TBIG, teve uma. Ele não votou. Ele assinou a folha e não votou. E achou que estava no direito de votar. E disse que o voto dele tinha sido contabilizado. Quando ele disse que não tinha sido contabilizado, eu falei, nós temos câmeras filmando, as câmeras filmaram, a gente pode descobrir se foi contabilizado ou não. Na minha mão ele recuou. Mesmo assim, ele teimou em assinar a lista, nós seguramos a lista, fizemos uma outra listagem. Aí o outro gerente que poderia votar, votou. Então foi o voto contra que nós tivemos, foi dele. Um voto de abstenção foi de um rapaz que chegou e estava meio perdido e acabou se abstendo. E tivemos 21 votos a favor, um contra e uma abstenção. E o que eu vejo é o seguinte, cara, é o tempo só. É só isso. Estão esperando que isso vai acontecer, que vai ser privatizado. Não vai ser, não. Já foi. Essa é a verdade, já foi. Agora, a gente tem que morrer lutando. Você, quando encurrala um gato ou um rato num cantinho, ele morre. Mas ele vai avançar em cima de você. E se a gente não tiver essa posição, a gente vai morrer a minguar. Ok. Bom, gente, e no próprio ainda na Assembleia dos Aposentados, nós tivemos um debate com algumas entidades presentes sobre o PPSP, o PP3 e o PA. E nós convidamos 5 entidades, 5 representantes da categoria, para que cada um estivesse colocando lá o seu posicionamento, o que acha do PPSP, esse equacionamento que nós estamos pagando, é absurdo. Também sobre a possível PP3, que a Petrobras está querendo aí fiar e goela abaixo do trabalhador, e também do PA, o plano alternativo, que é um grupo, um fórum que está estudando. E foi uma boa discussão, que lamentamos aí, já falamos isso no programa passado e vou repetir, das 6 entidades que estão sempre participando ou discutindo através de e-mail, zap, enfim, Facebook, um não compareceu, foi discrepante. É um grupo que critica os conselheiros eleitos, critica o fórum e que teve a oportunidade de levar para essa Assembleia o seu posicionamento ao vivo, até para ser questionado ou aplaudido, não foram. E então isso é lamentável, porque ficar através de guerrinha de internet, a internet é uma ferramenta, talvez dos últimos, sei lá quantos mil anos, que ela tem que também saber usar. É uma coisa online, de grande comunicação, de grande valia, mas tem horas também que ela prejudica, principalmente quando se sabe usar, ou então se usa erradamente. E eu lamento aqui, faço crítica assim, que em certo momento, esse grupo do discrepante, ele não está somando, só está dividindo e não está acrescentando nada. Que faça a crítica, como todos têm direito, mas tem que ir discutir lá com a base, com a gente, ao vivo, gente. Só na internet, não, é isso. E se você entrar no grupo, fazer críticas, te cortam, que isso já aconteceu com várias pessoas. Então, são 2 pesos, 2 medidas. Mas eu quero lembrar que esse programa é de número 469 e que hoje é dia 27 de agosto e que toda quarta-feira esse programa tem reprise. E a nossa reprise é 1h da manhã, quarta-feira amanhã, depois às 10 horas e às 15 horas. E que a gente pede sempre aqui para as pessoas, divulgar esse programa, que é um meio de a gente comunicar. Pois não, Jorge? É só uma correção. Foram 24 que rejeitaram a proposta, 1 foi aprovado e uma foi abstenção. Eu tinha falado 21, mas 24. Isso foram os aposentados lá da base de Anga do Meio. Valeu, Jorge. Bom, companheiro, e aí vamos aqui dar prosseguimento. Nós estamos falando sobre acordo coletivo. A Petrobras nos encaminhou
esse documento, agora no dia 26, né? Portanto, ontem, segunda-feira, que vem da Petrobras e diz o seguinte: vai para a Federação dos Petroleiros, a FUP, e para o sindicato da FNP, diz o seguinte: assunto: negociação do Acordo Coletivo de Trabalho de 2019. Prezados, considerando o prazo de 23 de agosto de 2019, informado pela empresa, entre parênteses, carta GP-ERG/RE/CRS 0109 de 2019, fecha parênteses, para retorno dos sindicatos sobre o resultado das assembleias acerca da proposta final, que foi essa terceira proposta que nós colocamos em assembleia, a companhia, sensível aos impactos decorrentes do término da vigência do atual Acordo Coletivo de Trabalho em 31 de agosto, portanto, agora no próximo sábado, em seu esforço máximo para encontrar uma solução negociada, está ingressando com pedido de mediação junto ao Tribunal Superior do Trabalho, TST. Na quinta-feira, então, tem uma audiência em Brasília que a Petrobras encaminhou para a gente, estará levando essa mediação junto ao TST. Teremos lá advogados, diretores da FNP, da FUP e, é claro, por conta lá da Petrobras. Há quem acha que poderá ir para dissídio, há quem acha que poderá ser bom, há quem acha que isso é ruim. Então, mais uma etapa desse acordo coletivo nosso de trabalho, e vamos ver no que vai dar na próxima semana. Tem pessoas que dizem que o trabalhador sempre perde na justiça. O último dissídio nosso junto à justiça foi em 1995, e que de fato nós tivemos perda. Mas está em um impasse. Vai ter uma reunião da direção da FNP e da FUP esse final de semana. Na sexta e no sábado estava programado inclusive um seminário de preparação de greve. Deve ter na quinta-feira aqui uma reunião das duas federações também, para tomar um posicionamento com relação a isso. Eu passo aí para os companheiros que quiserem fazer algum comentário desse documento, mediação aí da Petrobras. Olha só, companheiro Roberto, à luz da razão aí, é super interessante esse documento, né? É sinal de que isso é resultado das nossas votações e da nossa recusa pela proposta da Petrobras, né? E, como muito bem você falou, dissídio coletivo talvez seja a última instância para o trabalhador, né? E, normalmente, na interpretação dos juízes, é meio complicado uma coisa. Eu em particular, já participei pela empresa, né? Não a Petrobras, mas a refinaria, nos anos passados. E naquela oportunidade nós fomos para dissídio, sim. Não foi muito gratificante essa experiência. Então, a gente espera que nessa reunião com o TST tenha uma saída ou então uma possibilidade, companheiro. Ok. Jorge Rosa. Eu, particularmente, sou a favor de que a direção e a FNP participe dessa reunião, né? Para ouvir pelo menos o que o TST tem e o que a Petrobras tem para dizer para a gente. Ontem, na nossa reunião lá, no final tinha gente que era contra se reunir com... Não, se eu te devo, aí você quer, vira para mim e fala assim, olha, vamos fazer uma mediação, ou eu falo para você, vamos sentar e vamos conversar, vamos chegar numa acordo, ou pelo menos ouvir, né,
Você tem que ouvir aquilo que eu tenho para te falar, o presidente pagar dessa forma, desse jeito. E eu vi ontem que estava uma conturbação, e falando, Roberto, você não estava até na reunião nossa lá quando eu falei, uma reunião de 9 horas de reunião é hiper desgastante e não Nós funciona. começamos 9 horas da manhã, quer dizer, 9h30. Vai até 9 horas. Eu saí, eram 18 horas. Vai até 9 horas. Até 21 horas. Eu acordei às 4. Então, se você 12 horas de reunião, você tem 11 horas. Tu acorda às 4. Até o final da reunião, você está ali 15 horas, bicho. 15 horas, 16 horas, porra. Chega uma hora que você vê lá, uma reunião que era poder, condensando aquela reunião para resolver os problemas, com menos de 4 horas você Acaba sendo improdutivo. É improdutivo. Passou de 3, 4 horas, Roberto, é improdutivo. é desgastante psicologicamente. Aí eu começo a usar a parte política, a parte pessoal, a coisa vira uma baderna. Então eu não participo mais dessas 9 horas. 9 horas, eu vou chegar meio-dia. Ok, bom, gente, eu quero aproveitar aqui o finalzinho do nosso programa, aí, faltando aí 4 minutos, para dizer o seguinte, olha só, faz parte do contexto, tudo isso que nós estamos falando, e a nossa Confederação Brasileira de Aposentado e Pensionista, COBAP, agora esse ano, em outubro, ela estará no 25º Congresso em Gramado, no Rio Grande do Sul, onde nós vamos ter eleição para a direção da COBAP. E há 11 anos que nós temos uma direção, inclusive nós da FAPESP, aqui inclusive fazemos parte, né, da direção da FAPESP, pelo SINDIPET-RJ, nós ajudamos a eleger a atual direção. Mas, esse ano, apareceu uma chapa de oposição, não somos inimigo, oposição, por alguma divergência, e que achamos que é bom mudar um pouco, mudar algumas peças, algumas pessoas. E a FAPESP, através da sua diretoria, da sua presidente, a Ieda Gaspar, resolveu fazer parte dessa chapa de oposição à atual direção da COBAP. E eu fui colocado como vice-presidente dessa chapa, a chapa 2, que é SOS COBAP, onde o presidente é o companheiro da Federação de Brasília, João Pimenta. Então, João Pimenta vem na chapa como presidente e eu, Roberto Ribeiro, como vice-presidente. E nesse final de semana agora, quinta e sexta, estaremos fazendo uma reunião aí, não com todos os componentes da chapa 2, mas com algumas pessoas aqui na FAPESP, onde estaremos aí discutindo alguma estratégia da chapa, já que faltam menos de 2 meses, para a gente tentar concorrer, né? Vamos concorrer a essa eleição, sabemos das dificuldades que temos pela frente, até para formar a chapa não foi fácil, mas, como eu falei no início, é uma hora de dar uma mexida. E aí a gente, desde já conta com o apoio dos delegados que vão ao 25º Congresso, lá em Gramado, Rio Grande do Sul, os companheiros das federações dos outros estados, que puderem dar um apoio e pedir voto para a nossa chapa 2, SOS COBAP, a gente fica agradecido. Não vai dar tempo para ler aqui um pouco do nosso programa, mas nós temos aqui com algumas metas. Construímos o CTD, que é o Centro de Treinamento de Dirigente em Brasília. Buscaremos lá um local amplo, com alojamento, com auditório, sala de aula, com equipamento que busquem oferecer aos diretores da base um subsídio que os torne líderes mais preparados e possam levar um conhecimento para as suas associações, as suas entidades. Dentro disso aí, a gente também vai fazer alguns cursos voltados para a questão de assessoria jurídica das associações, além de buscar a inclusão digital dos aposentados e pensionistas, porque nós não podemos ficar de fora hoje da informática, e aí a ideia é de podermos colocar algum computador, alguma pessoa procurando ensinar a essas pessoas a lidar com isso. Então, queremos valorizar verdadeiramente as associações de base, desde a sua estrutura, como questão de móveis, equipamento, informática e demais acessórios, naquilo que for possível. Nós vamos estar discutindo também a modificação do Estatuto da COBAP, para que a gente
evite isso aí que a pessoa fique interno, né, o presidente ou sua diretoria, a gente possa estar montando, fazendo com que haja um tipo de revezamento, e a ideia então é que a pessoa tenha só uma eleição, uma reeleição. Então o presidente, mas que ele poderia ficar, seria em 2 mandatos, para dar oportunidade a outras pessoas se candidatarem, formarem chapa, etc. Então, isso são algumas propostas, tem várias outras, mas o nosso tempo já está aqui acabando, e pode ser que na terça-feira que vem a gente continue a estar falando, e aí, companheiro, aquela entidade, aquele companheiro que vai sair delegado aí no Congresso da Cobat, eu estou aí pedindo, então, o seu voto para a nossa chapa SOS Cobat, é a chapa 2, agora em outubro, no dia 25 a 28, em Gramado, Rio Grande do Sul. Tá? Então, eu passo aqui para considerações finais do companheiro Furtado, por favor. Pessoal, companheiro, é interessante fazer essa leitura nos próximos programas, evidentemente, até porque chamou atenção aí, se necessário for, né, detalhar mais no que diz respeito a essa programação super interessante. E, evidentemente, que tudo na vida há uma necessidade de renovação. Isso é do ser humano e é da natureza humana. Então, saudação, Juba. Ok. Desculpa, Jorge Rosa. Boa noite, internauta, boa noite, mesa, e mais um programinha que nós estamos vivos aí fazendo. Espero que na quarta estejamos todos nós aqui, com saúde. Ok, e lembrando que terça-feira que vem, companheiro, nós temos a nossa Assembleia lá, né, dia 3 de setembro, no Sindicato TJ, que nós estamos ainda em Assembleia Permanente. Não sei se vamos ter outra proposta até lá, mas poderemos ter já o resultado dessa reunião lá no TST. Então você está convidado, terça-feira que vem, dia 3, às 14 horas, se fazer presente no Sindicato, ok? Então, sendo assim, estamos chegando no final de mais um programa Aposentado Presente, aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania. Aqui música, informação e prestação de serviços. Audiência, muito obrigado e até o próximo programa. Até lá. Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou programa Aposentado Presente.